Agora a gente chama a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota, já entre nós. Muito boa tarde para você, minha querida. Como é que as políticas domésticas e externas também, aqui do Brasil e dos Estados Unidos, estão se misturando, Manhota? Pois é, Débora, boa tarde a você, ao Yuri, a todos que estão conosco nessa, que é mais uma cena de uma sequência, né, na última semana de tensionamento crescente entre o Brasil e os Estados Unidos. E essa sua pergunta, Débora, ela é excelente e me dá a chance, inclusive, de continuar a análise que fazia o Américo um pouco antes, porque cada vez mais fica difícil separar o que é a agenda doméstica, o que é, inclusive, a agenda eleitoral e de criação de legado daqueles que ocupam o poder nos países e o que eles constroem tentando projetar poder no exterior, né? A gente está diante de uma típica circunstância em que o que importa é debater a política da política externa. Se a gente olhar para os últimos dias, né? Primeiro a designação de PCC e Comando Vermelho como terroristas pelos Estados Unidos, depois a escolha feita pelos Estados Unidos para a indicação do próximo embaixador no Brasil. Hoje, a divulgação desses resultados da investigação da USTR sobre a 301 e mais recentemente ainda, nos últimos minutos, né, a fala de Marco Rubio sobre o Brasil não ser um país amigável aos Estados Unidos, chegando a comparar o Brasil a outros países como Cuba e Venezuela. O que a gente encontra no fio condutor comum, o que a gente tem aí como base que justifica essa argumentação, é o fato de que os Estados Unidos construíram uma agenda interna, doméstica, que está ditando as suas preferências internacionais e buscando, nessa leitura do mundo, enquadrar com algum grau de coerência aquilo que internamente tem sido a pauta defendida. Hoje, nós temos em relação ao Brasil, Débora, três grandes linhas mestras na relação que os Estados Unidos enxergam e querem construir. Nós temos, numa primeira frente, a agenda econômico-comercial, essa que está em evidência hoje por conta da possibilidade de novas tarifas. Essa agenda, ela não foge à regra do que os Estados Unidos têm praticado como um todo na sua política comercial, que é uma agenda protecionista. Então, o Brasil vai sendo enquadrado sob essa régua de que os Estados Unidos têm que defender o seu interesse nacional e também a sua reindustrialização às custas de tarifas externas. Então, fazendo isso a partir de uma série de mecanismos protecionistas. O Américo falava sobre as justificativas que apareceram nesse documento hoje, e elas são particularmente interessantes, né? Quer dizer, eles levantam a questão do combate à corrupção ineficiente do Brasil, acusam o Brasil de desmatamento e tudo mais, inclusive criticam o PIX, coisa que também os Estados Unidos são usualmente acusados de fazer. Aliás, não sei se todo mundo sabe aqui no Brasil, mas o Fed já há algum tempo tenta implementar o que seria, né, o PIX americano e nunca conseguiu, nunca foi para frente. Então, é aquela história, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se fosse para fazer o caminho oposto e olhar para a realidade americana, daria para basicamente fazer a mesma coisa, acusar os Estados Unidos de basicamente as mesmas práticas, né? Além disso, então indo para o segundo tópico, a gente tem a agenda doméstica contaminando a agenda externa quando a gente pensa em securitização dos assuntos, que vão desde a imigração até o combate ao crime organizado. E aí, como decorrência disso, as designações que nós discutimos aqui na semana passada, né, no decorrer aí dos últimos dias. E, por fim, a terceira frente é a preocupação geopolítica da presença chinesa na região e também da dependência dos Estados Unidos em relação à China. Por essa razão, os americanos olham para o Brasil com um certo olhar especial, sobretudo quando a gente fala em minerais críticos e terras raras, né? Então, tentando diminuir essa dependência que eles próprios têm da China e tentando resgatar a área, né, a região, o hemisfério ocidental, da presença chinesa que se asseverou muito nos últimos anos, indo não só de comércio, mas passando por investimentos, né, por fluxos de capital e agora chegando até a área produtiva. Então, voltando ao tópico original, o que eu quero dizer com isso? Que os Estados Unidos, no final do dia, estão preocupados em atender a uma série de demandas internas do país
projetando também essas demandas para as relações que eles mantêm no além-mar. E o Brasil, nesse caso, está sendo vítima, de certa forma, dessa exportação. Eu, de fato, concordo que existe um componente ideológico, um componente político e até divisão de mundo nesse sentido, né? Quer dizer, existe uma divergência sobre como cada um dos lados enquadra a realidade, e isso cria ruídos, isso cria divergências e tudo mais, mas eu tenho a sensação de que não é apenas uma tentativa do governo americano de, por exemplo, influenciar os rumos da eleição brasileira ou defender uma troca de posição aqui da presidência da República no curto prazo. Acho que tudo isso se mistura, mas existe um elemento de fundo que antecede o próprio governo Trump ou o próprio governo Lula, que é a percepção dos Estados Unidos de que é preciso impor ao Brasil algumas necessidades que os americanos enxergam ser importantes e que o Brasil eventualmente não aceita, não cede, né? São elementos de fundo relacionados a como se constitui o próprio interesse nacional. A administração Trump, ela tem alas muito ideológicas, como é o caso do próprio Departamento de Estado liderado pelo Marco Rubio. Então, esses grupos, sim, têm um olhar mais anti-esquerda, têm um olhar mais crítico a administrações de perfil mais progressista na região, com agenda de costumes e tudo isso, mas o presidente Trump em si e boa parte dessa ala econômica, eles são orientados por uma lógica muito transacional. Então, eu não diria que necessariamente isso significa um boicote a esse ou aquele grupo político, mas, antes de mais nada, tentar favorecer o que eles entendem ser o interesse prioritário dos Estados Unidos e da sua própria plataforma política. Não resta dúvida de que eles prefeririam outro governo no poder no Brasil que não esse atual. Mas eu não diria que necessariamente é porque há um alinhamento ideológico, mas porque talvez outro governo fosse mais suscetível à pressão dos Estados Unidos. É isso que eles gostariam de ver se implementar, Yuri e Débora. Pois é, Manhota, dentro de todo esse panorama que você nos traça de como foi aplicado, ou de como, aplicado não, como foi colocado à mesa esta possível taxação de 25% em uma série de produtos brasileiros, qual é a avaliação que você faz da medida em si e de como que ela se insere na forma como o Donald Trump lida com esses mais variados parceiros, né, países com os quais os Estados Unidos têm uma longa tradição de diplomacia e de comércio exterior? Olha, Yuri, não surpreende, já era esperado que viesse algo nessa direção. O presidente Trump inicialmente optou pelas tarifas agindo de maneira unilateral, foi barrado pela própria justiça americana, que impediu a prática de tarifas naquele formato, por ordem executiva e tudo isso. E aí o caminho encontrado para tentar sustentar essa política, inclusive salvando as aparências do seu governo, que faz disso uma estrutura prioritária de política comercial, foi recorrer ao USTR. Já imaginávamos que apareceria algo nessa direção, porque desde que o Breyer tem se manifestado, que é, né, o responsável por esse departamento, ele já dava sinais de que o embasamento viria numa mescla de tarifas excessivas, medidas insatisfatórias no campo de combate à corrupção, no campo do meio ambiente, e que possivelmente algo na linha de big techs, regulação de redes e também o PIX poderiam aparecer. A prática de impor sanções, né, ou tarifas via USTR não é nova, já foi adotada contra o Brasil em outros momentos, assim como o Brasil e os Estados Unidos já tiveram contenciosos importantes na sua história de relação bilateral no contexto da OMC, por exemplo. Talvez um dos mais famosos seja o caso do algodão, por exemplo. Existem outros envolvendo outros setores, né? Então, nada disso, de fato, surpreende, nem pela perspectiva histórica, nem pelo curto prazo, pelo momento que a gente vive nessas circunstâncias. O que agora vai depender da articulação dos dois lados é saber se o Brasil vai conseguir minimizar
essas tarifas. Que elas serão sancionadas, eu particularmente não tenho dúvidas, né? O presidente Trump deve chancelar essa decisão, inclusive porque essa foi a estratégia usada pelo seu próprio governo para conseguir continuar aplicando tarifas, né? Quer dizer, ele foi buscar uma justificativa técnica institucionalmente legalizada para fazer o que ele já queria antes e que já vinha fazendo. E o relatório da USTR, particularmente, que é um relatório longo de mais de 100 páginas, faz uma verdadeira ginástica para tentar de certa maneira, embasar essa decisão. E vários dos pontos ou são correlações espúrias ou são afirmações genéricas e que, evidentemente, do ponto de vista comercial, poderiam ser contestados. A questão é, embora o governo brasileiro se manifeste nesse sentido e as próprias empresas elas tentem fazer um processo de defesa em direção contrária, já ficou claro que os americanos, ao soltarem esse documento, se preocuparam em olhar para o próprio umbigo, né, como é típico nas relações internacionais. E por que eu digo isso? Porque o documento propõe algumas exceções, né, alguns setores e tal. E não são setores aleatórios, assim como a ginástica serviu para aplicar as possíveis tarifas de até 25%, o documento também deixa de fora alguns produtos e faz uma ginástica para justificar esses produtos, mas na prática são produtos que elevam a inflação nos Estados Unidos. Então, eles já estruturaram uma proposta que, de alguma maneira, defende o que eles próprios têm como interesse prioritário. Eles vão taxar aquilo que afeta o Brasil e manda um recado protecionista, tentando, de alguma forma, forçar o Brasil nas negociações, né? Então, salvaguardar setores estratégicos, como é o caso do etanol e de alguns setores industriais. E, do outro lado, claro, eles vão se isentar de ter que sofrer o dano colateral de eventualmente ter hiperinflação, como aconteceu da outra vez nas tarifas de 50%, em que, por exemplo, a carne, as frutas, o suco de laranja, o café, acabaram gerando uma pressão dentro dos próprios Estados Unidos contra a administração Trump. Então, eu vejo esse documento mais como um novo fato para a justificativa de uma política anterior do que necessariamente algo novo que traga a nós alguma informação desconhecida. Só para dar um exemplo, né, fazer uma menção aqui, me dediquei na leitura integral do documento hoje mais cedo e tem uma parte que é até curioso, viu, Yuri e Débora? Eles chegam a falar, em dado momento, quando estão discutindo a questão ali ambiental, sobre a moratória da soja, né, que é um tema, para quem é do agro e acompanha a CNN Agro, já deve ter ouvido falar. Basicamente, o documento diz o seguinte: olha, os Estados Unidos vêm com uma certa preocupação que o governo estadual do Mato Grosso seja contra as práticas, né, previstas ali por essa legislação adicional que vem junto da chamada moratória da soja. E nesse sentido, veja que curioso, quando o governo americano diz uma coisa dessa, no fundo, eles estão defendendo a política do governo federal brasileiro. Então, inclusive nesse contexto de enorme polarização política, né, em que a gente tem a direita e a esquerda disputando essa agenda de relação com os Estados Unidos e distribuindo culpados para lá e para cá, um relatório vindo de um governo que, em tese, prefere a direita brasileira, em dado momento, para justificar aquilo que chama, né, de falta de apreço do Brasil ao cumprimento de diretrizes ambientais, diz, olha, tinha que ter mais diretrizes ambientais, tipo o que se fez na moratória da soja, uma coisa que a direita brasileira, em geral, não defende. Então, é uma perspectiva muito técnica, eu não estou entrando aqui no mérito de explicar o que isso significa e recomendo que as pessoas que não conhecem se dediquem um pouco a entender isso, mas o ponto todo aqui é para dizer que a ginástica é tão grande que de vez em quando ela, inclusive, contraria os interesses dos próprios aliados da direita americana, viu, Yuri e Débora?